Depois desse papo incrível que eu tive com a Nena Inoue, essa grande atriz curitibana, argentina, curitibana, de Ribeirão, Presidente Santos. Nena é do mundo, do Brasil. Agora eu vou bater um papo com o diretor e ator Marco Antônio Pâmio, www.fundomarlene.com.br. Deixa eu fixar aqui o Fundo Marlene Colé. Vicky, Jorge Tarquini, Marco Antônio já está aqui, Maier Francis, Rafaela Gasparian, Anne de Souza, ao Marco, para o nosso bate-papo. Olá! E aí, Pedro? Tudo bem, querido? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, que Gente, prazer prazer é comemorar todo. o dia do ator e o dia do profissional de teatro num papo contigo. Pois é, Obrigado. que coincidência mais feliz e que, na verdade, quando a gente marcou, eu não fazia ideia, não tinha relacionado o nome à pessoa. Mas que bom, né? Comemorar aqui, comemorar com você. Você que não para uma atividade aí, uma atrás da outra, Uma parabéns. atrás da outra, um famigerado, um faminto, Eu faminto. devorador. Porque se não é isso a nos alimentar, o que fazer, né? Nessa situação que a gente está vivendo. Sim, com certeza. E é um prazer estar contigo, um Prazer é ator e um todo meu. diretor muito importante. Ó, Claudinho Fontana chegando por É, aqui. meu Ele é querido. presença constante, Meu querido, querido, assisti a sua sempre. entrevista com ele. Eu assisti. Que bom, fico feliz. Pâmio, você começou, quando a gente vai estudar, eu acho que estudar, pesquisar, eu prefiro falar namorar. Quando eu vou namorar a tua É melhor. biografia, o CPT é o primeiro ponto que te liga ao teatro. Mas eu sempre Isso. acho que tem algo antes. Como que o teatro chegou na sua vida antes do CPT? Ele chegou na condição de aluno de inglês da cultura inglesa, Pedro. Eu fiz 4 anos de teatro amador na cultura inglesa como um estudante de inglês. E lá na cultura inglesa, o teatro era uma das ferramentas que os professores e os diretores usavam para estimular a prática oral dos alunos. E eles fundaram ali um centro de teatro absolutamente intenso, muita coisa acontecia, a gente apresentava peça, a gente escrevia peça, a gente tinha várias atividades ligadas ao teatro, mas para objetivar fundamentalmente a melhora do inglês falado. E lá existia um dos diretores, um diretor chamado Anthony Twistleton, um inglês que veio de lá de Londres para promover, para dirigir as peças aqui, e um dia ele falou assim, olha, o Antunes Filho vai montar Romeu e Julieta, e ele está procurando atores jovens, mais ou menos do seu perfil, por que você lá não vai fazer um teste lá para um negócio que vai se chamar CPT, ele vai fundar tipo uma escola de teatro, alguma coisa parecida com isso? Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu estou aqui fazendo uma brincadeira, eu estou aqui só fazendo teatro de fim de semana. Eu assisti Macunaíma, eu assisti Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, eu conheci o trabalho do Antunes de antes. Eu falei, isso é coisa para profissional. Ele falou, vai lá, vai lá. Vai lá, e insistiu muito, e eu fui fazer um teste ali no meio de um monte de gente, São Paulo toda se interessou por esse projeto, que foi a inauguração, foi a fundação do CPT. O Você é da Antunes, primeira turma do sou da CPT. primeira turma, eu sou da primeira turma, a turma dos cobaias. E depois de vários testes, eu não entrei de cara, mas depois de uns 2 meses ele me chamou. Eu fui ficando ali, fazendo os exercícios, ele já estava montando o Romeu e Julieta, ele ia montar o Romeu e Julieta e a Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, e fui fazendo testes, cenas, fazendo as aulas, ficando ali até um dia em que ele fez uma bateria de testes para finalizar, para definir o elenco do Romeu e Julieta, e ali, para meu espanto, ele me escalou para fazer o Romeu.
eu tomei o susto da minha vida, porque eu estava muito contente de fazer um dos amigos do Romeu que vão lá para o baile, ou então o Benvolio, que era uma possibilidade que eu Mas você tinha. imagina, você não me chama de primeira pro curso, aí eu faço o teste, você me chama pro protagonista da peça. Isso, ali foram etapas, sabe, Pedro? Foram várias etapas que me fizeram chegar até lá, mas foi o susto da minha vida. Daí em diante, o Antunes me catou num canto, ele falou, olha, não sei se você está entendendo direito, mas tua vida vai mudar um pouco. A coisa aqui é séria. É, é a inauguração do primeiro espetáculo produzido pelo CPT, é um Shakespeare, sou eu na direção e é você fazendo o protagonista. A Julieta já tinha sido escolhida, era a Julia Gunn, também começando, ainda mais nova do que eu. Nós éramos muito jovens, muito jovens. E ali eu desisti de tudo, parei tudo que estava fazendo na minha vida e mergulhei de cabeça. Eu estava no meu último ano de faculdade, eu parei, eu estava na cultura fazendo as peças ainda, me afastei, já era professor de inglês, me afastei e mergulhei e fiquei lá no CPT durante todo esse processo de montagem do Romeu e Julieta, da Pedra do Reino, que não veio a estrear, mas foi toda estudada, ensaiada, produzida, e um ano e meio depois, quase 2 anos de processo depois, nós estreamos, aí fizemos uma temporada linda aqui no Sesc Anchieta, junto com as peças anteriores do Antunes, o Macunaíma e o Nelson Rodrigues. Então foi aí o meu começo, foi via cultura inglesa, via esse grande amigo querido, diretor querido, que já não está mais entre nós, um inglês que insistiu, porque eu não estava levando muito a sério. Que maravilha! Olha só, o Daniel Pereira. Sonho em ser dirigido por vocês dois. Oh. Amo, admiro. Você topa, Pami? Você dirige, eu Vambora! faço sua assistência, tá? Vambora, vambora, vambora. Agora que eu tenho dirigido também tanto quanto atuado, então vamos nessa. Olha só, o Claudinho tá perguntando, Pâmio, você é um ator que por vezes dirige ou um diretor que por vezes atua? E aí ele manda mais uma pergunta. Você ficou rico no CPT? Ah, imagina, eu fiquei rico em experiência, em base cultural, em conhecimento. O Antunes era, e vai ser sempre, apesar também de já não estar mais entre nós, o Antunes foi meu grande mestre. Eu me enriqueci como ser humano, como profissional. Se eu posso dizer que eu faço teatro hoje, 30 e poucos anos depois, foi porque o Antunes, ele me solidificou como uma pessoa de teatro. Eu acho, né, hoje eu acredito que ninguém impõe nada sobre ninguém, mas você desperta coisas na pessoa. E o Antunes era um mestre muito exigente, muito severo, ele estava no auge da sua energia, no auge da sua criatividade, então ele era muito bravo, ele era muito exigente, muito, muito. Eu peneia. Dizem hoje em dia que o teatro, da forma como o Antunes fazia, hoje em dia não seria nem muito aceito, né? Primeiro que a gente trabalhava muitas horas, Pedro. A gente chegava ali, às vezes de manhã, ou então 1 hora da tarde, e não tinha hora para acabar. E quando eu falo que não tinha hora para acabar, era assim, sair ali no mínimo meia-noite, 1 hora da manhã, para voltar lá no dia seguinte. Assim, era um processo muito, muito intenso. A gente tinha que fazer muitos exercícios assim solitários para não, assim, pirar. o pino não, para não pirar. Isso que nós estamos comentando, a gente sabe o caso de grandes atores e grandes atrizes que disseram que não gostaram do método do, por exemplo, a Irene Ravache não conseguiu trabalhar com Antunes. Não consegui. Eu acho que o Antunes, e não por acaso, ele procurou atores com pouquíssima experiência, pessoas recém-saídas da escola, ou pessoas, por exemplo, que era o meu caso, que tinha uma experiência anterior ali, mais como um amador, porque ele precisava, antes de mais nada, de pessoas jovens, pessoas disponíveis de tempo e de energia, porque pessoas assim, já com uma formação, com uma carreira um pouco mais sólida, coisas um pouco mais estruturadas na sua vida, com certeza ia ter muita dificuldade, porque aquilo era, antes de mais nada, uma escola. Só que era uma escola de uma intensidade muito extrema. Então, eu entendo isso. E eu hoje, por exemplo,
hoje, fazendo tantas coisas que eu faço, já com a bagagem que eu tenho, bagagem essa que foi ele que, né, abriu essas portas, eu não sei se voltando no tempo, eu conseguiria trabalhar com ele naquele esquema, porque era um esquema de formação. Ele estava formando, forjando pessoas. Agora, a outra pergunta do Claudinho, eu acho que eu sou essencialmente um ator que de uns tempos para cá começou a dirigir. Também um pouco bebendo na experiência que eu tive ali no CPT e vendo muito Antunes dirigir, nunca imaginei que poderia dirigir na minha vida, mas aquilo, eu tinha muita curiosidade em ver como ele abordava uma cena, como ele chegava nos atores, como ele repetia, como ele marcava, então, como ele aprofundava o trabalho do ator, então eu acho que foi uma consequência que foi somada também ao fato de que, de uns anos para cá, eu comecei a dar muita aula, eu comecei a ensinar. Eu sou professor até hoje, eu dou muita aula e comecei a montar muito espetáculo de escola, muito espetáculo de alunos, espetáculos de formatura. Então aquilo foi me dando também uma escola ali, uma experiência, e dirigindo outra. Um dia apareceu a oportunidade de eu dirigir profissionalmente, e aí uma coisa foi levando a outra. Mas eu sou essencialmente um ator que também é diretor. O Cláudio engatou outra pergunta aqui, ó. Opa. Pâmio, se você pudesse escolher agora qualquer personagem com a produção garantida, qual você escolheria? Nossa, eu acho que o Tio Vânia do Chekhov. Eu sou apaixonado por aquele personagem, pelo Vânia, pelo Tio Vânia. Eu acho que já estou numa idade que eu poderia fazer. Eu acho uma das peças mais sublimes que existem, uma das peças mais geniais, não só do Chekhov, mas do teatro como um todo. O Hamlet não dá mais para fazer, passou o tempo. E é realmente é quase um projeto suicida, né? Eu admiro muito quem fez o Hamlet, quem vai fazer o Hamlet, porque apesar também de ser a peça, eu acho que é a peça mais completa do mundo, é um personagem para poucos. Enfim, eu acho que não seria o meu caso. Eu diria o Tio Vânia, do Chekhov, e se tiver que falar uma do Shakespeare, né, que é um autor que, né, a quem eu persigo e que tem também uma história aí junto comigo, eu falaria hoje, nos tempos de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, eu falaria o Timon de Atenas, do Shakespeare, que é um personagem de uma peça tão atual, de um texto. O Cláudio falou que dá para você fazer sim, porque tem maquiagem. Dá para você fazer. Tá bom. Maquiagem, tá bom. Então eu vou pensar no assunto. Ele é produtor, Pâmio. Fala que se ele Eu sei, já trabalhei, fiz um Shakespeare com o Claudinho. Nós fizemos Macbeth juntos, direção do Gabriel Vilela, produção dele. Ele fazia, era um elenco só de homens, ele fazia lindamente a Lady Macbeth. Me lembro. Sim, ontem a Babaia contou o processo de criação. Era incrível. Eu tava... Macbeth. E aí a gente entende, quem pôde ver, né, entende depois o resultado quando ouve ela contar o processo do Cláudio para fazer essa Lady Macbeth. Foi muito incrível, porque foi uma circunstância ali que aconteceu na escalação do elenco. Ele não era originalmente um elenco só de homens, mas se tornou. E aí o Claudinho, quando foi escolhido, aí o Gabriel decidiu que todos os personagens seriam feitos exclusivamente por homens, como era feito à época shakespeariana. Foi uma sacada e foi muito bonito, foi uma montagem muito bonita. Fizemos aqui no Teatro Vivo, fizemos uma turnê por várias cidades no Brasil. Ribeirão Preto, Teatro Também me lembro como se fosse ontem da nossa apresentação lá. Fizemos também num teatro belíssimo, que é o Teatro Santa Isabel, lá de Recife. O Marcelo Antoni era o Macbeth, eu fazia o Banco. Eu voltei a fazer Macbeth uns anos depois, com direção do Ron Daniels, mas aí eu fiz outro personagem, eu fazia o Macduff, com o Tiago Lacerda fazendo o Macbeth. E é uma peça, nossa, que dá para fazer todos os personagens. Essa até o rei, daqui a pouco, eu posso me aventurar a fazer.
Olha só, você tem trabalhado, você trabalhou aí na sua história com grandes diretores, né? Nós falamos do Antunes, nós falamos do... Vai começar. Cláudio Fontana falou que você esquecia muito texto. Pô. Esquecia nada, ele está inventando. Claudinho, não, não. Não, porque a gente tinha um assistente que ia lá rigidamente verificar se a gente estava falando exatamente como era o texto escrito, coisa que em Shakespeare você tem mesmo que obedecer. Olha só, a Nanda Roveri, do De Olho na Cena, Sim, querida Nanda, que querida, querida, torna o nosso trabalho talvez até melhor do que ele é, né? Com tanto querida, eu carinho adoro, e né? amor. Ela está perguntando como foi as duas participações em duas produções e direções diferentes de Macbeth. Do mesmo texto. Eram concepções bem distintas, bem diferentes. O Ron Daniels trabalha dentro de uma perspectiva mais realista, de uma escola da qual ele vem, ligada à Royal Shakespeare Company, onde ele dirigiu muitos anos lá na Inglaterra, em Nova York também. É um diretor, né, bilíngue e tem essa experiência em dirigir Shakespeare, tanto do inglês original na Inglaterra, coisa que não é para todo, para todo mundo, mas que ele fazia com extrema excelência. Então ele trazia muito da escola inglesa, né? Tanto na elaboração e concepção dos personagens, construção, como a construção da cena, ela era mais realista, por dizer assim. No Gabriel, a gente não tinha esse compromisso. O teatro do Gabriel é muito mais estético, muito mais, por dizer assim, lúdico. Então, Lúdico. Lúdico é a lúdico. palavra, né? E então o Gabriel se permitia a viajar e colocar a sua assinatura como um grande, não só diretor, mas grande figurinista, grande esteta que ele é, dentro da leitura que ele tinha da peça. Então, por exemplo, lá no Gabriel éramos 8. 8 que fazíamos, né, com exceção do Marcelo e do Claudinho, que tinham os personagens fixos, nós fazíamos tantos outros personagens dentro de um esquema de companhia, mas com 8 pessoas. No Ron Daniels, lá com o Thiago, éramos o dobro. Tínhamos 15 em cena, 14, 15 em cena. Então existia muito mais trabalho de coro, muito mais trabalho coletivo. E foi o meu reencontro na montagem do Ron Daniels com a Julia Gunn. Foi depois de 30 anos que eu reencontrei Júlia, ela fazia Lady Macbeth nessa montagem, e a gente nunca tinha trabalhado depois. A gente chegou a trabalhar logo em seguida na TV, quando ela estreou lá em Mandala, eu fazia também a novela. Mas em teatro a gente nunca se reencontrou. Então foi um reencontro muito bonito também com a Júlia, nesse Cláudio está, projeto aí. inclusive, perguntando para você contar da sua experiência como galã na TV. Experiência que ele também teve, né? Afinal, quando a gente vai Ah, procurar o Cláudio Fontana na internet, você sabe que tem muitas chamadas dizendo do galã do Cláudio galã. Fontana, né? Olha, a minha experiência talvez a minha experiência como galã, ela durou uma novela. Ela foi uma vida muito rápida. A bateria acabou ali rapidinho. Eu fiz sim, depois dessa experiência no Antunes, eu fui direto para a TV. Por quê? Porque o Romeu e Julieta foi um espetáculo visto por muita gente. Não só as pessoas aqui de São Paulo. Primeiro que a peça ficou 8, 9 meses em cartaz só em São Paulo. Então as pessoas vinham do Rio, vinham caravanas. Foi uma peça muito visada. Eu acho que a gente fazer Romeu e Julieta naquela época, foi 1984, ano do movimento das diretas já, tinha uma coisa acontecendo no ar, né? Vamos dizer assim, politicamente, existia um clamor pela democracia que o Antunes soube traduzir nessa peça, porque ele fez uma montagem muito jovem, ao som de Beatles,
né? Beatles era a musicalidade que atravessava todo o espetáculo. Então, tinha um negócio ali do Romeu e Julieta que atraiu muita gente, inclusive os diretores de TV. E logo na sequência, quando esse projeto acabou, quando muita gente se desligou lá do Antunes, a Globo me chamou para fazer uma novela do meu grande amigo Alcides Nogueira, né, meu amigo até hoje, Tid. Era a Querido primeira novela. Tid, de O Tid foi todos. a primeira novela que ele assinava como autor solo, chamava-se De Quina para a Lua. Era uma novela das 6, Com a e Eva eu, Vilma. com a Eva Vilma, eu era filho do Hugo Carvana com a Tamara Taxman, uma grande mestra na televisão, foi quem... Não existia naquela época esses cursos de interpretação que incluíam interpretação para câmera, como hoje. Hoje você faz uma escola, você tem aula de câmera direto. Na época não tinha nada disso, eu vinha do teatro do Antunes, do CPT, aquela coisa toda, e parei, despenquei de paraquedas na televisão. Então, eu tomei muito susto ali, porque era um outro mundo. Se não fossem esses generosos colegas, em particular a Tamara Taxman, a Eva Vilma também, o Hugo Cavani fazia meu pai, a Eva Vilma fazia a mãe da minha namorada, que era Isabela Garcia. Eu fui galã naquela novela, Pedro, eu fui galã naquela novela, eu fiz a novela toda, aprendendo no meio, errando pra caramba. Eu não tinha a formação de um ator de TV. E eu acho que isso me deu uma assustada inicial. Eu fiz essa novela com a Júlia na sequência, que foi Mandala, onde eu já estava, eu acho que um pouquinho mais relaxado, mas eu não durei muito lá, não, porque eu logo voltei para São Paulo, comecei a fazer teatro aqui, eu voltei, né, a fazer o teatro dito profissional, com outros diretores, com outras companhias e tudo, e na sequência, ali eu estou falando de uns 2 ou 3 anos depois dessa experiência na TV, eu fui estudar teatro em Londres. Eu ganhei uma bolsa e fui estudar Sim. teatro em Londres. Então, minha trajetória, minha vida, ela se religou ao teatro muito rápido. No Depois dessa Drama Studio London. no Drama Studio London, que foi uma escola para onde o Conselho Britânico me deu uma bolsa. Eu fiquei lá 1 ano. E na volta, eu aprendi também na marra, eu aprendi sempre na marra, eu aprendi a me produzir, porque eu tinha visto uma montagem lá em Londres, na Royal Shakespeare Company, por coincidência ou não, ou destino, dirigida pelo Ron Daniels, que foi o Laranja Mecânica, vestida para o palco. E eu falei, quando eu voltar para o Brasil, eu vou montar essa peça. E eu produzi e eu fiz o Alex, no mesmo Teatro Anchieta, onde eu estreiei o Romeu e Julieta. Então, aí eu falei, não, minha vida é no teatro mesmo, eu vou ficar aqui no palco. E voltei para a televisão muito tempo depois, faço de vez em quando, mas o essencial, Você volta vamos dizer, depois a ter uma relação com a Royal, né? com a Você Royal volta. Shakespeare. É. Então, via Ron Daniels, quando ele voltou, lá em Londres, eu tinha aula com professores que eram professores e preparadores, principalmente na parte vocal, da Royal Shakespeare Company, e conheci uma pessoa também chamada Cicely Berry, que era uma grande professora de voz e preparadora vocal lá dos espetáculos da Royal. Eu conheci ela aqui no Rio de Janeiro, pessoalmente, dando uns workshops de voz, principalmente para texto shakespeariano. E eu já tinha conhecimento ali das técnicas dela e comecei a usar essas técnicas ali com alunos. Foi mais ou menos quando eu comecei a ensinar, a dar aula, que foi também o meu aprendizado para dirigir. Enfim, a minha ligação lá com eles, com os ingleses, né, começou comigo ator amador, né, fazendo teatro em inglês, lá na cultura inglesa, e vira e mexe eu revisito esses caras, é uma coisa, sei lá, eu devo ter se a gente, né, for explorar essa coisa de outra geração, outra geração não, de outra encarnação, sabe-se Deus lá se eu não tive por lá. Olha só, nós falamos do Antunes, nós falamos do Gabriel, dois grandes diretores de teatro, né? Mas tem outros grandes nomes que trabalharam com quem você trabalhou, né?
o Elias Andreato, o Jô, o O Jô Soares. Aderbal Freire Filho, o Sérgio Ferrara, o Zé Henrique de Isso, Paula, isso. e um em especial que toda vez me toca muito, especialmente, porque a Aurora da Minha Vida me toca muito na minha história teatral. Então, todo mundo que passa por aqui, que trabalhou com Naum Alves de Souza, eu sempre peço para falar sobre a convivência com Naum. Olha, é engraçado, o Naum, eu fiz 3 espetáculos com ele, eu fiz 3 espetáculos dirigidos por ele, um desses 3, a última peça que ele também escreveu e dirigiu. Quando eu comecei a trabalhar com o Naum, eu me tornei, sem fazer muita força, um grande amigo dele, e ele meu grande amigo. Ele foi uma pessoa que, depois da gente ter trabalhado junto, e a primeira experiência foi num texto do O'Neill, do Eugênio O'Neill, que foi o Longa Jornada Noite Adentro. Noite Adentro. Que aqui tinha um título um pouco mais longo, Longa Jornada de um Dia Noite Adentro, que é a grande peça do Eugênio O'Neill. Foi dirigida pelo Naum, no Centros Culturais Banco do Brasil, estreou lá no Rio. Tinha Cleide Diácones e Sérgio Brito protagonizando. Eu e Genésio de Barros fazíamos os 2 filhos dessa peça maravilhosa, que era um grande acerto de contas do O'Neill com a família dele. Aí a gente ficou muito amigo, se devendo um novo projeto, e lá o O'Neill foi em 2002, em 2009 eu levei um texto para ele, que foi o meu primeiro e até hoje único solo, um único monólogo chamado Mediano. Era um texto do Otávio Martins, sobre a política brasileira dos últimos 30 anos, e foi o Naum que dirigiu. Lindamente, lindamente. Aí a gente só estreitou as nossas relações, assim, nós nos tornamos muito amigos, nós éramos compadres, sabe? Eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, a gente falava besteira, a gente convivia como grandes irmãos. E a última peça do Naum, que chamava-se Operação Trem-Bala, foi a última peça escrita por ele e dirigida por ele, que foi em 2013. E aí ele foi embora em 2016, eu acho que ele deixa ainda um vácuo aqui para a dramaturgia brasileira. A Aurora da Minha Vida é uma obra-prima. No Natal a gente vem te buscar, é uma obra-prima. Olha, a Nanda Rover está falando, eu fiz a Aurora da Minha Vida. O Tony Tramel, a Aurora da Minha Vida, que me levou ao teatro. E isso é um reflexo do que acontece no Brasil. Muita gente viu teatro pela primeira vez, a Aurora da Minha Vida. A Aurora da Minha Vida. Foi para o teatro por causa de A Aurora da Minha Vida. A Aurora da Minha Vida é um texto muito importante para a história de muita gente. E é um texto também, para hoje, muito atual, porque é um texto que foi escrito ali no auge, ou então já no início daquele período de transição da ditadura militar para a redemocratização. Era um texto que era uma metáfora enfim, da ditadura, da censura que vivíamos na época, mas que trazia aqueles personagens saborosíssimos, aquelas crianças naquela sala de aula, tendo as aulas de inglês, geografia, de biologia, de português, e aquelas tramas todas. Tão simples. Mas que tinha tantas camadas, tantas leituras, tantas metáforas, e é uma peça procurada até hoje. Até hoje, eu sei, porque eu ainda tenho contato com pessoas ligadas ao Naum, a gente sempre pergunta, eu sei que está um enrosco ali, um negócio de direitos autorais, mas até hoje, assim, a Aurora da Minha Vida seria uma peça atualíssima, Pedro, atualíssima para ser montada. Então, os personagens, a coisa de dobrar papel, quem faz um papel faz esse outro, aquelas aulas, aí numa cena você faz o professor, na outra cena você faz o aluno, e outra, né, ela deflagra
esse grande vácuo que a gente ainda precisa preencher na nossa educação, no nosso sistema educacional, e é uma grande, eu não digo, ela não é uma sátira, ela é uma reflexão sobre tantos aspectos da nossa cultura, do nosso país. Como foi dirigir um dos grandes atores desse país, mas mais do que dirigi-lo, dirigir praticamente a família inteira? Ele, o filho, a ex, a atual, os melhores amigos. Como que foi dirigir Baixa Terapia, Baixa o Fagundão Terapia e a família inteira reunida no elenco? Olha, por incrível que pareça, a peça que ainda fala sobre as relações de casais, feita com um elenco que tinha também tanta ligação fora de cena, era um risco ali a se correr. Mas por incrível que pareça, a harmonia que houve no processo de ensaio e na temporada, que agora, coincidindo aí com a época da decretação da pandemia, completou 3 anos em cartaz, foi uma delícia. Eu tomei o susto também. Assim, de novo, um outro susto que eu tomei muitos anos depois, o Fagundes me ligar dizendo: eu queria que você dirigisse meu novo projeto. O Fagundes é um grande homem de teatro, é um grande ator de teatro, é um homem de teatro. Eu acompanho o Fagundes desde que eu comecei a ir ao teatro. Eu lembro da Morte Acidental de um Anarquista, que era um grande sucesso, Cyrano de Bergerac, tantas peças que ele produziu com a companhia dele. E ele, além de ser um homem que está sempre produzindo as suas peças, sempre no palco, ele não sai do palco, o Fagundes, ele assiste muito teatro, Pedro, ele vai a todos os espetáculos. Ele não está em cartaz um fim de semana, ele vai ao teatro sexta, sábado e domingo, ele vê tudo. E o Fagundes começou a me assistir, pelo que eu me lembro, no Pobre Super-Homem, que foi uma peça que eu fiz como ator, ainda dirigida pelo Sérgio Ferrara, nos anos 2000. E eu lembro do Fagundes, ele foi assistir meu monólogo, ele foi assistir várias peças e também foi assistir algumas direções minhas. Eu lembro que ele foi assistir o Concertando Frank, que foi uma peça que eu fiz com Chico Carvalho e o Rubens Caribé. E eu lembro dele na plateia também, ele foi ver... Chico transitando, Chico é um grande ator, né? Maravilhoso. O Gabriel Vilela fala uma coisa e ele tem razão, e eu concordo com o Gabriel, e concordava inclusive antes de saber que o Gabriel falava, né? Que o Chico Carvalho é a prova de que o Paulo Outram existe, né? E é um grande ator. E vendo o Chico Carvalho num texto realista, né? Realista. E eu vi, o Concertando Frank veio para Ribeirão também, Foi. E é uma coisa de louco, né? Eu ia de falar louco, também, já que você engatou. Mas o Fagundes viu Concertando Frank e ele viu uma outra peça que eu dirigi chamada Playground, que estava em cartaz na época quando ele me fez o convite. Mas eu acho, Pedro, que o link, talvez o que tenha ali plantado na cabeça a possibilidade de eu dirigir o Baixa Terapia foi o Frank, foi o Concertando Frank, porque eram 3 personagens que não saíam de cena. Ali tinha uma dramaturgia esplêndida, né, porque eram sempre cenas de 2, mas o terceiro era a consciência do personagem do Chico. E o Baixa Terapia pedia que 6 personagens, 3 casais, também ficassem no palco do começo ao fim da peça sem sair. E que falava sobre as relações de casal e aquela dramaturgia também incrível do Matias Del Federico, o argentino. E o Fagundes me mostrou a peça, eu pirei, porque ele falou assim: a peça tem um spoiler, a peça tem uma virada. Eu li a peça até a penúltima página, tentando decifrar o que era o segredo que a peça continha, e eu não consegui adivinhar até a última página. Falei assim: isso daqui é coisa de gênio. E é mesmo, né? A plateia tomava o susto da vida a cada espetáculo que acontecia. Mas o Fagundes, como homem de teatro que é, rígido, disciplinado que é, foi muito tranquilo para eu trabalhar com ele. E outra, ele fazia casal com a Mara Carvalho, que é a ex dele, sendo que a Alexandra
que é a atual dele, fazia casal com o Bruno, filho dele. E nunca misturaram alhos com bugalhos, nunca houve nenhum tipo de constrangimento ou tipo de pudor, ou qualquer coisa que a gente propunha, que vinha como tentativa de, né, de marcação, de movimento, de ação, do que quer que fosse, sofria qualquer reação ou coisa meio assim, ah, não, mas ela é a minha esposa? Não, como é que... Nada. Eram os personagens, eles são extremamente profissionais. A Ilana Kaplan e o Fábio Espósito, o Xepa, fui eu que trouxe. Fui eu que indiquei, e aí a gente fez várias leituras, a gente fez várias possibilidades de elenco, a gente tentou várias alternativas. Então esse quadro, esse desenho final do elenco, nós chegamos, mas eu apresentei tanto a Ilana quanto o Xepa para o Fagundes, e eles se amam até hoje. Apresentar a Ilana para alguém é maravilhosa, né? E a Ilana ganhou o Shell com essa peça, ganhou o prêmio Shell com essa peça. Olha, o Claudinho está dizendo, primeiro a Ananda, Pâmio tem uma sensibilidade, consertando Frank era lindo. E o Cláudio completa dizendo, Pâmio é um dos mais competentes e talentosos atores da sua geração. Porque ele é bem mais velho que eu, sou fã dele. Ele falou que o Chico Muito Carvalho obrigado, Claudinho. Chico Carvalho engoliu um microfone. Mas você não engoliu, porque a sua voz é naturalmente bela e potente. Muito obrigado, Claudinho. Eu admiro o Cláudio também, tanto quanto com batatas sauté. Então... essa coisa de ser mais velho, há controvérsias, mas eu não vou entrar nessa seara. Muito bem. Olha lá, eu estava no Tucarena e ouvi a Mara brigando com o Fagundes lá no Tuca. Eles faziam o Boca de Ouro. Ciúmes dela. Eles faziam o Boca de Ouro, que era um sucesso também lá no Tucarena, e a gente lá em cima no... Não tem essa de lá em cima. Não, são edifícios diferentes. No Tuca fazendo baixa terapia. A gente se encontrou em alguns dias ali depois do espetáculo. Olha só, eu quero falar agora sobre o Marco Antônio Pâmio, ator, numa oportunidade recente, jovem, com frescor, um espetáculo moderno, contemporâneo, que eu tive a oportunidade de te assistir. E essa trilogia das produções do Felipe de Carolis, né? Que começou com Incêndios, né? E aí você participa da montagem de Céus lá no Teatro Vivo. Que, por incrível que pareça, já usava um pouco dessa tecnologia da transmissão. Total. E que era uma coisa rica, né? O Felipe é um cara jovem de teatro, inteligente, empreendedor, apostou nesse autor libanês-canadense, que eu não vou correr o risco de falar o nome, porque eu posso pronunciar errado. Como que é o nome dele? Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad. Ele mesmo. E agora até eles estavam com a montagem de Sede, né? Sede, você participou de Céus. O Pandolfo estava incrível também. Você, todo o elenco. Que montagem moderna, né? Moderna e também contundente, né? Esse autor é um autor que fala sobre a sua terra, as suas origens. Ele é libanês, mas se mudou muito menino para o Canadá, mas resgata nessas peças, principalmente nessa tetralogia, que você cita, o Incêndios, Céus, aí ele tem Florestas, e a outra, eu acho que Sede é da tetralogia, ou... Eu acredito que sim, mas enfim, Céus, Sede e tem essa outra Florestas. É um autor muito estranho numa primeira leitura, mas que também é cheio de metáforas, cheio de camadas. O Incêndios é uma obra-prima. Eu estava dirigindo Incêndios com uma turma de formandos lá na Escola Wolf Maia, onde eu dou aula até hoje. Estava com a peça
pronta, Pedro. Ela ia estrear no dia 19 de março, dia 16 de março foi decretada a quarentena. Eu, há 3 dias de estrear, uma turma de formandos lá, com incêndios, eu não consegui ainda apresentar o espetáculo. Mas os céus, eu na verdade... Ao Marco, para o nosso bate-papo. Olá! E aí, Pedro? Tudo bem, querido? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, que Gente, prazer prazer é comemorar todo... o dia do ator e o dia do profissional de teatro num papo contigo. Pois Obrigado. é, que coincidência mais feliz e que, na verdade, quando a gente marcou, eu não fazia ideia, não tinha relacionado o nome à pessoa. Mas que bom, né, comemorar aqui, comemorar com você. Você que não para uma atividade aí, uma atrás da outra, Uma parabéns. atrás da outra, um famigerado, um faminto, Eu faminto, devorador. porque se não é isso a nos alimentar, o que fazer, né, nessa situação que a gente está vivendo? Sim, com certeza. E é um prazer estar contigo, um Prazer é ator e um todo meu. diretor muito importante. Ó, Claudinho Fontana chegando por aqui. Meu Ele é querido. presença constante. Meu Ele querido, assisti a sua inicia... entrevista com ele. Eu assisti. Ah, que bom, fico feliz. Pâmio, você começou... quando a gente vai estudar, eu acho que estudar, pesquisar, eu prefiro falar namorar. Quando eu vou namorar a tua É melhor. biografia, o CPT é o primeiro ponto que te liga ao teatro. Mas eu sempre Isso. acho que tem algo antes. Como que o teatro chegou na sua vida antes do CPT? Ele chegou na condição de aluno de inglês da cultura inglesa, Pedro. Eu fiz 4 anos de teatro amador na cultura inglesa como um estudante de inglês. E lá na cultura inglesa, o teatro era uma das ferramentas que os professores e os diretores usavam para estimular a prática oral dos alunos. E eles fundaram ali um centro de teatro absolutamente... intenso, muita coisa acontecia, a gente apresentava peça, a gente escrevia peça, a gente tinha várias atividades ligadas ao teatro, mas para objetivar fundamentalmente a melhora do inglês falado. E lá existia um dos diretores, um diretor chamado Anthony Twistleton, um inglês que veio de lá de Londres para promover, para dirigir as peças aqui, e um dia ele falou assim, olha, o Antunes Filho vai montar Romeu e Julieta, e ele está procurando atores jovens, mais ou menos do seu perfil, por que você não vai fazer um teste lá para um negócio que vai se chamar CPT, ele vai fundar tipo uma escola de teatro, alguma coisa parecida com isso? Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu estou aqui fazendo uma brincadeira, eu estou aqui só fazendo teatro de fim de semana. Eu assisti Macunaíma, eu assisti Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, eu conheci o trabalho do Antunes de antes. Eu falei, isso é coisa para profissional. Ele falou, vai lá, vai lá, vai lá. E insistiu muito, e eu fui fazer um teste ali no meio de um monte de gente, São Paulo toda se interessou por esse projeto, que foi a inauguração, foi a fundação do CPT. Você é da primeira turma do CPT. Sou da primeira turma, eu sou da primeira turma, a turma dos cobaias. E depois de vários testes, eu não entrei de cara, mas depois de uns 2 meses ele me chamou. Eu fui ficando ali, fazendo os exercícios, ele já estava montando o Romeu e Julieta, ele ia montar o Romeu e Julieta e a Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, e fui fazendo testes, cenas, fazendo as aulas, ficando ali até um dia em que ele fez uma bateria de testes para finalizar, para definir o elenco do Romeu e Julieta, e ali, para meu espanto, ele me escalou para fazer o Romeu. Eu tomei o susto da minha vida, porque eu estava muito contente de fazer um dos amigos do Romeu que vão lá para o baile, ou então o Benvolio, que era uma possibilidade que eu tinha. Mas você imagina, você não me chama de primeira para o curso, aí eu faço o teste, você me chama para o protagonista da peça. Isso, ali foram etapas, sabe, Pedro? Foram várias etapas que me fizeram chegar até lá, mas foi o susto da minha vida. Daí em diante, o Antunes me catou num canto, ele falou, olha,
Não sei se você está entendendo direito, mas tua vida vai mudar um pouco. A coisa aqui é séria. É, é a inauguração do primeiro espetáculo produzido pelo CPT, é um Shakespeare, sou eu na direção e é você fazendo o protagonista. A Julieta já tinha sido escolhida, era a Julia Gunn, também começando, ainda mais nova do que eu. Nós éramos muito jovens, muito jovens. E ali eu desisti de tudo, parei tudo que estava fazendo na minha vida e mergulhei de cabeça. Eu estava no meu último ano de faculdade, eu parei, eu estava na cultura fazendo as peças ainda, me afastei, já era professor de inglês, me afastei e mergulhei e fiquei lá no CPT durante todo esse processo de montagem do Romeu e Julieta, da Pedra do Reino, que não veio a estrear, mas foi toda estudada, ensaiada, produzida, e um ano e meio depois, quase 2 anos de processo depois, nós estreamos, aí fizemos uma temporada linda aqui no Sesc Anchieta, junto com as peças anteriores do Antunes, o Macunaíma e o Nelson Rodrigues. Então foi aí o meu começo, foi via cultura inglesa, via esse grande amigo querido, diretor querido, que já não está mais entre nós, um inglês que insistiu, porque eu não estava levando muito a sério. Que maravilha! Olha só, o Daniel Pereira. Sonho em ser dirigido por vocês dois. Oh. Amo, admiro. Você topa, Pami? Você dirige, Vambora. eu faço sua assistência, tá? Vambora, vambora, vambora. Agora que eu tenho dirigido também tanto quanto atuado, então vamos nessa. Olha só, o Claudinho tá perguntando, Pâmio, você é um ator que por vezes dirige ou um diretor que por vezes atua? E aí ele manda mais uma pergunta. Você ficou rico no CPT? Ah, imagina, eu fiquei rico em experiência, em base cultural, em conhecimento. O Antunes era, e vai ser sempre, apesar também de já não estar mais entre nós, o Antunes foi meu grande mestre. Eu me enriqueci como ser humano, como profissional. Se eu posso dizer que eu faço teatro hoje, 30 e poucos anos depois, foi porque o Antunes, ele me solidificou como uma pessoa de teatro. Eu acho, né, hoje eu acredito que ninguém impõe nada sobre ninguém, mas você desperta coisas na pessoa. E o Antunes era um mestre muito exigente, muito severo, ele estava no auge da sua energia, no auge da sua criatividade, então ele era muito bravo, ele era muito exigente, muito, muito. Eu peneia. Dizem hoje em dia que o teatro, da forma como o Antunes fazia, hoje em dia não seria nem muito aceito, né? Primeiro que a gente trabalhava muitas horas, Pedro. A gente chegava ali, às vezes de manhã, ou então 1 hora da tarde, e não tinha hora para acabar. E quando eu falo que não tinha hora para acabar, era assim, sair ali no mínimo meia-noite, 1 hora da manhã, para voltar lá no dia seguinte. Assim, era um processo muito, muito intenso. A gente tinha que fazer muitos exercícios assim solitários para não, assim, pirar. o pino não, para não pirar. Isso que nós estamos comentando, a gente sabe o caso de grandes atores e grandes atrizes que disseram que não gostaram do método do, por exemplo, a Irene Ravache não conseguiu trabalhar com Antunes. Não conseguiu. Eu acho que o Antunes, e não por acaso, ele procurou atores com pouquíssima experiência, pessoas recém-saídas da escola, ou pessoas, por exemplo, que era o meu caso, que tinham uma experiência anterior ali, mais como um amador, porque ele precisava, antes de mais nada, de pessoas jovens, pessoas disponíveis de tempo e de energia, porque pessoas assim, já com uma formação, com uma carreira um pouco mais sólida, coisas um pouco mais estruturadas na sua vida, com certeza ia ter muita dificuldade, porque aquilo era, antes de mais nada, uma escola. Só que era uma escola de uma intensidade muito extrema. Então, eu entendo isso. E eu hoje, por exemplo, fazendo tantas coisas que eu faço, já com a bagagem que eu tenho, bagagem essa que foi ele que, né, abriu essas portas, eu não sei se voltando no tempo, eu conseguiria trabalhar com ele naquele esquema, porque era um esquema de formação. Ele estava forjando pessoas. Agora, a outra pergunta do Claudinho, eu acho que eu sou essencialmente um ator que, de uns tempos para cá, começou a dirigir.
Também um pouco bebendo na experiência que eu tive ali no CPT e vendo muito Antunes dirigir. Nunca imaginei que poderia dirigir na minha vida, mas aquilo, eu tinha muita curiosidade em ver como ele abordava uma cena, como ele chegava nos atores, como ele repetia, como ele marcava, então, como ele aprofundava o trabalho do ator. Então, eu acho que foi uma consequência que foi somada também ao fato de que, de uns anos para cá, eu comecei a dar muita aula, eu comecei a ensinar. Eu sou professor até hoje, eu dou muita aula e comecei a montar muito espetáculo de escola, muito espetáculo de alunos, espetáculos de formatura. Então aquilo foi me dando também uma escola ali, uma experiência, e dirigindo uma, dirigindo outra, dirigindo outra. Um dia apareceu a oportunidade de eu dirigir profissionalmente, e aí uma coisa foi levando a outra. Mas eu sou essencialmente um ator que também é diretor. O Cláudio engatou outra pergunta aqui, ó. Opa. Pâmio, se você pudesse escolher agora qualquer personagem com a produção garantida, qual você escolheria? Nossa, eu acho que o Tio Vânia do Chekhov, eu sou apaixonado por aquele personagem, pelo Vânia, pelo Tio Vânia. Eu acho que já estou numa idade que eu poderia fazer. Eu acho uma das peças mais sublimes que existem, uma das peças mais geniais, não só do Chekhov, mas do teatro como um todo. O Hamlet não dá mais para fazer, passou o tempo. E é realmente é quase um projeto suicida, né? Eu admiro muito quem fez o Hamlet, quem vai fazer o Hamlet, porque apesar também de ser a peça, eu acho que é a peça mais completa do mundo, é um personagem para poucos. Enfim, eu acho que não seria o meu caso. Eu diria o Tio Vânia, do Chekhov, e se tiver que falar uma do Shakespeare, né, que é um autor que, né, a quem eu persigo e que tem também uma história aí junto comigo, eu falaria hoje, nos tempos de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, eu falaria o Timon de Atenas, do Shakespeare, que é um personagem de uma peça tão atual, de um texto. O Cláudio falou que dá para você fazer sim, porque tem maquiagem. Dá para você fazer. Tá bom. Maquiagem, tá bom. Então eu vou pensar no assunto. Ó, ele é produtor, Pâmio. Fala que se ele Eu sei, já trabalhei, fiz um Shakespeare com o Claudinho. Nós fizemos Macbeth juntos, direção do Gabriel Vilela, produção dele. Ele era um elenco só de homens, ele fazia lindamente a Lady Macbeth. Me lembro. Sim, ontem a Babaia contou o processo de criação. Era incrível. Eu tava... Macbeth. E aí a gente entende, quem pôde ver, né, entende depois o resultado quando ouve ela contar o processo do Cláudio para fazer essa Lady Macbeth. Foi muito incrível, porque foi uma circunstância ali que aconteceu na escalação do elenco. Ele não era originalmente um elenco só de homens, mas se tornou. E aí o Claudinho, quando foi escolhido, aí o Gabriel decidiu que todos os personagens seriam feitos exclusivamente por homens, como era feito à época shakespeariana. Foi uma sacada e foi muito bonito, foi uma montagem muito bonita. Fizemos aqui no Teatro Vivo, fizemos uma turnê por várias cidades no Brasil. Ribeirão Preto, Teatro Também me lembro como se fosse ontem da nossa apresentação lá. Fizemos também num teatro belíssimo, que é o Teatro Santa Isabel, lá de Recife. O Marcelo Antoni era o Macbeth, eu fazia o Banco. Eu voltei a fazer Macbeth uns anos depois, com direção do Ron Daniels, mas aí eu fiz outro personagem, eu fazia o Macduff, com o Tiago Lacerda fazendo o Macbeth. E é uma peça, nossa, que dá para fazer todos os personagens. Essa até o rei, daqui a pouco, eu posso me aventurar a fazer. Olha só, você trabalhou aí na sua história com grandes diretores, né? Nós falamos do Antunes, nós falamos do... Vai começar. Cláudio Fontana falou que você esquecia muito texto, pô. Esquecia nada, ele está inventando. Claudinho, não.
Não, porque a gente tinha um assistente que ia lá rigidamente verificar se a gente estava falando exatamente como era o texto escrito, coisa que em Shakespeare você tem mesmo que obedecer. Olha só, a Nanda Roveri, do De Olho na Cena, Sim, querida Nanda, que querida, torna o nosso trabalho talvez até melhor do que ele é, né? Com tanto querida, eu carinho adoro, e né? amor. Ela está perguntando como foi as duas participações em duas produções e direções diferentes de Macbeth. Do mesmo texto. Eram concepções bem distintas, bem diferentes. O Ron Daniels trabalha dentro de uma perspectiva mais realista, de uma escola da qual ele vem, ligada à Royal Shakespeare Company, onde ele dirigiu muitos anos lá na Inglaterra, em Nova York também. É um diretor, né, bilíngue e tem essa experiência em dirigir Shakespeare, tanto do inglês original na Inglaterra, coisa que não é para para todo mundo, mas que ele fazia com extrema excelência. Então ele trazia muito da escola inglesa, né? Tanto na elaboração e concepção dos personagens, construção, como a construção da cena, ela era mais realista, por dizer assim. No Gabriel, a gente não tinha esse compromisso. O teatro do Gabriel é muito mais estético, muito mais, por dizer assim, lúdico. Então, Lúdico é a palavra, né? E então o Gabriel se permitia a viajar e colocar a sua assinatura como um grande, não só diretor, mas grande figurinista, grande esteta que ele é, dentro da leitura que ele tinha da peça. Então, por exemplo, lá no Gabriel éramos 8. 8 que fazíamos, né, com exceção do Marcelo e do Claudinho, que tinham os personagens fixos, nós fazíamos tantos outros personagens dentro de um esquema de companhia, mas com 8 pessoas. No Ron Daniels, lá com o Thiago, éramos o dobro. Tínhamos 15 em cena, 14, 15 em cena. Então, existia muito mais trabalho de coro, muito mais trabalho coletivo. E foi o meu reencontro na montagem do Ron Daniels com a Julia Gunn. Foi depois de 30 anos que eu reencontrei Júlia, ela fazia Lady Macbeth nessa montagem, e a gente nunca tinha trabalhado depois. A gente chegou a trabalhar logo em seguida na TV, quando ela estreou lá em Mandala, eu fazia também a novela. Mas em teatro a gente nunca se reencontrou. Então foi um reencontro muito bonito também com a Júlia, nesse projeto aí. Inclusive perguntando para você contar da sua experiência como galã na TV. Experiência que ele também teve, né? Afinal, quando a gente vai procurar o Cláudio Fontana na internet, você sabe que tem muitas chamadas dizendo do galã Cláudio Fontana, né? Olha, a minha experiência talvez... a minha experiência como galã, ela durou uma novela. Ela foi uma vida muito rápida. A bateria acabou ali rapidinho. Eu fiz sim, depois dessa experiência no Antunes, eu fui direto para a TV. Por quê? Porque o Romeu e Julieta foi um espetáculo visto por muita gente. Não só as pessoas aqui de São Paulo. Primeiro que a peça ficou 8, 9 meses em cartaz só em São Paulo. Então as pessoas vinham do Rio, vinham caravanas. Foi uma peça muito visada. Eu acho que a gente fazer Romeu e Julieta naquela época, foi 1984, ano do movimento das diretas já, tinha uma coisa acontecendo no ar, né? Vamos dizer assim, politicamente, existia um clamor pela democracia, que o Antunes soube traduzir nessa peça, porque ele fez uma montagem muito jovem, ao som de Beatles, né? Beatles era a musicalidade que atravessava todo o espetáculo, então tinha um negócio ali do Romeu e Julieta que atraiu muita gente, inclusive os diretores de TV. E logo na sequência, quando esse projeto acabou, quando muita gente se desligou lá do Antunes, a Globo me chamou para fazer uma novela do meu grande amigo Alcides Nogueira, né? Meu amigo até hoje, Tid. Era a primeira novela. O Tid foi a primeira novela que ele assinava
como autor solo, chamava-se De Quina para a Lua. Era uma novela das 6. Com a E Eva eu, Vilma. com a Eva Vilma, eu era filho do Hugo Carvana com a Tamara Taxman, uma grande mestra na televisão, foi quem... Não existia naquela época esses cursos de interpretação que incluíam interpretação para câmera, como hoje. Hoje você faz uma escola, você tem aula de câmera direto. Na época não tinha nada disso, eu vinha do teatro do Antunes, do CPT, aquela coisa toda, e parei, despenquei de paraquedas na televisão. Então, eu tomei muito susto ali, porque era um outro mundo. Se não fossem esses generosos colegas, em particular a Tamara Taxman, a Eva Vilma também, o Hugo Cavani que fazia meu pai, a Eva Vilma fazia a mãe da minha namorada, que era Isabela Garcia. Eu fui galã naquela novela, Pedro, eu fui galã naquela novela, eu fiz a novela toda, aprendendo no meio, errando pra caramba, eu não tinha a formação de um ator de TV. E eu acho que isso me deu uma assustada inicial. Eu fiz essa novela com a Júlia na sequência, que foi Mandala, onde eu já estava, eu acho que um pouquinho mais relaxado, mas eu não durei muito lá, não, porque eu logo voltei para São Paulo, comecei a fazer teatro aqui, eu voltei, né, a fazer o teatro dito profissional, com outros diretores, com outras companhias e tudo, e na sequência, ali eu estou falando de uns 2 ou 3 anos depois dessa experiência na TV, eu fui estudar teatro em Londres. Eu ganhei uma bolsa e fui estudar Sim. teatro em Londres. Então, minha trajetória, minha vida, ela se religou ao teatro muito rápido. No Depois dessa Drama Studio London. no Drama Studio London, que foi uma escola para onde o Conselho Britânico me deu uma bolsa. Eu fiquei lá 1 ano. E na volta, eu aprendi também na marra, eu aprendi sempre na marra, eu aprendi a me produzir, porque eu tinha visto uma montagem lá em Londres, na Royal Shakespeare Company, por coincidência ou não, ou destino, dirigida pelo Ron Daniels, que foi o Laranja Mecânica, vestida para o palco. E eu falei, quando eu voltar para o Brasil, eu vou montar essa peça. E eu produzi e eu fiz o Alex, no mesmo Teatro Anchieta, onde eu estreiei o Romeu e Julieta. Então, aí eu falei, não, minha vida é no teatro mesmo, eu vou ficar aqui no palco. E voltei para a televisão muito tempo depois, faço de vez em quando, mas o essencial, Você volta vamos dizer, depois a ter uma relação com a Royal, né? com a Você Royal volta... Shakespeare. É. Então, via Ron Daniels, quando ele voltou, lá em Londres, eu tinha aula com professores que eram professores e preparadores, principalmente na parte vocal, da Royal Shakespeare Company, e conheci uma pessoa também, chamada Cicely Berry, que era uma grande professora de voz e preparadora vocal lá dos espetáculos da Royal. Eu conheci ela aqui no Rio de Janeiro, pessoalmente, dando uns workshops de voz, principalmente para texto shakespeariano. E eu já tinha conhecimento ali das técnicas dela e comecei a usar essas técnicas ali com alunos. Foi mais ou menos quando eu comecei a ensinar, a dar aula, que foi também o meu aprendizado para dirigir. Enfim, a minha ligação lá com eles, com os ingleses, né, começou comigo ator amador, né, fazendo teatro em inglês, lá na cultura inglesa, e vira e mexe eu revisito esses caras, é uma coisa, sei lá, eu devo ter se a gente, né, for explorar essa coisa de outra geração, outra geração não, de outra encarnação, sabe-se Deus lá se eu não tive por lá. Olha só, nós falamos do Antunes, nós falamos do Gabriel, 2 grandes diretores de teatro, né? Mas tem outros grandes nomes que trabalharam, com quem você trabalhou, né? O Elias Andreato, o Jô, o O Jô Soares. Aderbal Freire Filho, o Sérgio Ferrara, o Zé Henrique de Isso, Paula, isso. e um em especial que toda vez me toca muito, especialmente, porque a Aurora da minha vida me toca muito na minha história teatral. Então, todo mundo que passa por aqui, que trabalhou com Naum Alves de Souza, eu sempre peço para falar sobre a convivência com Naum.
Olha, é engraçado, eu fiz 3 espetáculos com ele, eu fiz 3 espetáculos dirigidos por ele, um desses 3, a última peça que ele também escreveu e dirigiu. Quando eu comecei a trabalhar com o Naum, eu me tornei, sem fazer muita força, um grande amigo dele, e ele meu grande amigo. Ele foi uma pessoa que, depois da gente ter trabalhado junto, e a primeira experiência foi num texto do O'Neill, do Eugênio O'Neill, que foi o Longa Jornada Noite Adentro. Noite Adentro. Que aqui tinha um título um pouco mais longo, Longa Jornada de um Dia Noite Adentro, que é a grande peça do Eugênio O'Neill. Foi dirigida pelo Naum, no Centro Cultural, nos Centros Culturais Banco do Brasil, estreou lá no Rio. Tinha Cleide Diácones e Sérgio Brito protagonizando. Eu e Genésio de Barros fazíamos os 2 filhos dessa peça maravilhosa, que era um grande acerto de contas do O'Neill com a família dele. Aí a gente ficou muito amigo, se devendo um novo projeto, e lá o O'Neill foi em 2002, em 2009 eu levei um texto para ele, que foi o meu primeiro e até hoje único solo, um único monólogo chamado Mediano. Era um texto do Otávio Martins, sobre a política brasileira dos últimos 30 anos, e foi o Naum que dirigiu. Lindamente, lindamente. Aí a gente só estreitou as nossas relações, assim, nós nos tornamos muito amigos, nós éramos compadres, sabe? Eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, a gente falava besteira, a gente convivia como grandes irmãos. E a última peça do Naum, que chamava-se Operação Trem-Bala, foi a última peça escrita por ele e dirigida por ele, que foi em 2013. E aí ele foi embora em 2016, eu acho que ele deixa ainda um vácuo aqui para a dramaturgia brasileira. A Aurora da Minha Vida é uma obra-prima. No Natal a gente vem te buscar, é uma obra-prima. Olha, a Nanda Rover está falando, eu fiz a Aurora da Minha Vida. O Tony Tramel, a Aurora da Minha Vida, que me levou ao teatro. E isso é um reflexo do que acontece no Brasil. Muita gente viu teatro pela primeira vez, a Aurora da Minha Vida. A Aurora da Minha Vida. Foi para o teatro por causa de A Aurora da Minha Vida. A Aurora da Minha Vida é um texto muito importante para a história de muita gente. E é um texto também, para hoje, muito atual, porque é um texto que foi escrito ali no auge, ou então já no início daquele período de transição da ditadura militar para a redemocratização. Era um texto que era uma metáfora enfim, da ditadura, da censura que vivíamos na época, mas que trazia aqueles personagens saborosíssimos, aquelas crianças naquela sala de aula, tendo as aulas de inglês, geografia, de biologia, de português, e aquelas tramas todas. Tão simples. Mas que tinha tantas camadas, tantas leituras, tantas metáforas, e é uma peça procurada até hoje. Até hoje, eu sei, porque eu ainda tenho contato com pessoas ligadas ao Naum, a gente sempre pergunta, eu sei que está um enrosco ali, um negócio de direitos autorais, mas até hoje, assim, a Aurora da Minha Vida seria uma peça atualíssima, Pedro. Atualíssima para ser montada. Então, os personagens, a coisa de dobrar papel, quem faz um papel faz esse outro, aquelas aulas, aí numa cena você faz o professor, na outra cena você faz o aluno. E outra, né? Ela deflagra esse grande vácuo que a gente ainda precisa preencher na nossa educação, no nosso sistema educacional, e é uma grande, eu não digo, ela não é uma sátira, ela é uma reflexão sobre tantos aspectos da nossa cultura, do nosso país. Como foi dirigir um dos grandes atores desse país, mas mais do que dirigi-lo, dirigir praticamente a família inteira? Ele, o filho, a ex, a atual,
Os Melhores Amigos. Como que foi dirigir Baixa Terapia, o Baixa Fagundão e Terapia. a família inteira ali reunida no elenco? Olha, por incrível que pareça, a peça que ainda fala sobre as relações de casais, feita com um elenco que tinha também tanta ligação fora de cena, era um risco ali a se correr. Mas por incrível que pareça, a harmonia que houve no processo de ensaio e na temporada, que agora, coincidindo aí com a época da decretação da pandemia, completou 3 anos em cartaz, foi uma delícia. Eu tomei o susto também. Assim, de novo, um outro susto que eu tomei muitos anos depois, o Fagundes me ligar dizendo: eu queria que você dirigisse meu novo projeto. O Fagundes é um grande homem de teatro, é um grande ator de teatro, é um homem de teatro. Eu acompanho o Fagundes desde que eu comecei a ir ao teatro. Eu lembro da Morte Acidental de um Anarquista, que era um grande sucesso, Cyrano de Bergerac, tantas peças que ele produziu com a companhia dele. E ele, além de ser um homem que está sempre produzindo as suas peças, sempre no palco, ele não sai do palco, o Fagundes, ele assiste muito teatro, Pedro. Ele vai a todos os espetáculos. Ele não está em cartaz um fim de semana, ele vai ao teatro sexta, sábado e domingo. Ele vê tudo. E o Fagundes começou a me assistir, pelo que eu me lembro, no Pobre Super-Homem, que foi uma peça que eu fiz como ator, ainda dirigida pelo Sérgio Ferrara, nos anos 2000. E eu lembro do Fagundes, ele foi assistir meu monólogo, ele foi assistir várias peças e também foi assistir algumas direções minhas. Eu lembro que ele foi assistir o Concertando Frank, que foi uma peça que eu fiz com Chico Carvalho e o Rubens Caribé. E eu lembro dele na plateia também, ele foi ver... Chico transitando, Chico é um grande ator, né? Maravilhoso. O Gabriel Vilela fala uma coisa e ele tem razão, e eu concordo com o Gabriel, e concordava inclusive antes de saber que o Gabriel falava, né? Que o Chico Carvalho é a prova de que o Paulo Outram existe, né? E é um grande ator, e vendo o Chico Carvalho num texto realista, né? Realista. E eu vi, o Concertando Frank veio para Ribeirão também, Foi. E é uma coisa de louco, né? Eu ia de falar louco, também, já que você engatou. Mas o Fagundes viu Concertando Frank e ele viu uma outra peça que eu dirigi chamada Playground, que estava em cartaz na época quando ele me fez o convite. Mas eu acho, Pedro, que o link, talvez o que tenha ali plantado na cabeça a possibilidade de eu dirigir o Baixa Terapia foi o Frank, foi o Concertando Frank, porque eram 3 personagens que não saíam de cena. Ali tinha uma dramaturgia esplêndida, né, porque eram sempre cenas de 2, mas o terceiro era a consciência do personagem do Chico. E o Baixa Terapia pedia que 6 personagens, 3 casais, também ficassem no palco do começo ao fim da peça sem sair. E que falava sobre as relações de casal e aquela dramaturgia também incrível do Matias Del Federico, o argentino. E o Fagundes me mostrou a peça, eu pirei, porque ele falou assim: a peça tem um spoiler, a peça tem uma virada. Eu li a peça até a penúltima página, tentando decifrar o que era o segredo que a peça continha, e eu não consegui adivinhar até a última página. Falei assim: isso daqui é coisa de gênio. E é mesmo, né? A plateia tomava o susto da vida a cada espetáculo que acontecia. Mas o Fagundes, como homem de teatro que é, rígido, disciplinado que é, foi muito tranquilo para eu trabalhar com ele. E outra, ele fazia casal com a Mara Carvalho, que é a ex dele, sendo que a Alexandra, que é a atual dele, fazia casal com o Bruno, filho dele. E nunca misturaram alhos com bugalhos, nunca houve nenhum tipo de constrangimento ou tipo de pudor, ou qualquer coisa que a gente propunha, que vinha como tentativa de marcação, de movimento, de ação, do que quer que fosse, sofria qualquer reação ou coisa meio assim: ah, não, mas ela é a minha esposa? Não, como é que... Nada. Eram os personagens, eles são
extremamente profissionais. A Ilana Kaplan e o Fábio Espósito, o Xepa, fui eu que trouxe. Fui eu que indiquei, e aí a gente fez várias leituras, a gente fez várias possibilidades de elenco, a gente tentou várias alternativas. Então esse quadro, esse desenho final do elenco, nós chegamos, mas eu apresentei tanto a Ilana quanto o Xepa para o Fagundes, e eles se amam até hoje. Apresentar a Ilana para alguém é maravilhosa, né? E a Ilana ganhou o Shell com essa peça, ganhou o prêmio Shell com essa peça. Olha, o Claudinho está dizendo, primeiro a Ananda, Pânio tem uma sensibilidade, consertando Frank era lindo. E o Cláudio completa dizendo, Pânio é um dos mais competentes e talentosos atores da sua geração. Porque ele é bem mais velho que eu, sou fã dele. Ele falou que o Chico Muito Carvalho obrigado, Claudinho. Chico Carvalho engoliu um microfone. Mas você não engoliu, porque a sua voz é naturalmente bela e potente. Muito obrigado, Claudinho. Eu admiro o Cláudio também, tanto quanto com batatas sauté. Então, essa coisa de ser mais velho, há controvérsias, mas eu não vou entrar nessa seara. Muito bem. Olha lá, eu estava no Tucarena e ouvi a Mara brigando com o Fagundes lá no Tuca. Eles faziam o Boca de Ouro. Ciúmes dela. Eles faziam o Boca de Ouro, que era um sucesso também lá no Tucarena, e a gente lá em cima no... Não tem essa de lá em cima. Não, são edifícios diferentes. No Tuca fazendo baixa terapia. A gente se encontrou em alguns dias ali depois do espetáculo. Olha só, eu quero falar agora sobre o Marco Antônio Pâmio, ator, numa oportunidade recente, jovem, com frescor, um espetáculo moderno, contemporâneo, que eu tive a oportunidade de te assistir, e essa trilogia das produções do Felipe de Carolis, né, que começou com Incêndios, né, e aí você participa da montagem de Céus lá no Teatro Vivo. Que, por incrível que pareça, já usava um pouco dessa tecnologia da transmissão. Total. E que era uma coisa rica, né? O Felipe é um cara jovem de teatro, inteligente, empreendedor, apostou nesse autor libanês-canadense, que eu não vou correr o risco de falar o nome, porque eu posso pronunciar errado. Como que é o nome dele? Wajdi Mouawad. Wajdi Mouawad. Ele mesmo. E agora até eles estavam com a montagem de Sede, né? Sede, você participou de Céus. De Céus, Pandolfo estava incrível também. Pandolfo, todo o elenco. Que montagem moderna, né? Moderna e também contundente, né? Esse autor é um autor que fala sobre a sua terra, as suas origens. Ele é libanês, mas se mudou muito menino para o Canadá, mas resgata nessas peças, principalmente nessa tetralogia que você cita, o Incêndios, Céus, aí ele tem Florestas, e a outra, eu acho que Sede é da tetralogia, ou... Eu acredito que sim, mas enfim, Céus, Sede e tem essa outra Florestas. É um autor muito estranho numa primeira leitura, mas que também é cheio de metáforas, cheio de camadas. O Incêndios é uma obra-prima. Eu estava dirigindo Incêndios com uma turma de formandos lá na Escola Wolf Maia, onde eu dou aula até hoje. Estava com a peça pronta, Pedro. Ela ia estrear no dia 19 de março, dia 16 de março foi decretada a quarentena. Eu, há 3 dias de estrear, uma turma de formandos lá, com Incêndios, eu não consegui ainda apresentar o espetáculo. Mas os Céus, na verdade, eu não participei do processo de montagem, porque eu fiz só aqui em São Paulo. São Paulo e as viagens. Porque lá no Rio, quem fazia o meu personagem era o Charles Fricks.
que participou de todo o processo de criação, montagem, estudo. Eu substituí o Charles aqui em São Paulo. Ele não pôde vir, e aí eles me chamaram, o Felipe me chamou, e eu tinha visto Incêndio, tinha pirado, adoro o filme também, mas a peça é melhor, e imediatamente fui fazer. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá por volta de uma semana, 10 dias, entrando no espetáculo, pegando a peça, mas eu tinha que me adequar a algo que já estava feito na peça, que era toda essa parafernália tecnológica. Você bem viu. Precisava se adaptar naquele momento, né? Muito, e principalmente meu personagem conversar, porque tinha uma relação minha com o personagem do meu filho, que é essa que nós estamos vivendo neste exato momento. Totalmente. Nós estamos e o final da peça é surpreendente, né? Também uma coisa que tocava assim nas cordas da tragédia grega. E eu tinha essa cena com meu filho, essas várias cenas, como se eu estivesse conversando aqui via qualquer plataforma ao vivo com ele, em tempo real. Só que o menino era gravado. O garoto, ele estava todo gravado, e aqueles intervalos, aquelas brechas em que ele estava me escutando, eu tinha que falar o texto naquele tempo, naquela respiração, sem encavalar e sem dar espaço, porque senão ia tirar a ilusão de que aquela conversa estava acontecendo em tempo real. Eu sofri horrores. Eu me tranquei num hotel lá no Rio de Janeiro, quando eu estava aprendendo papel, e eu ficava conversando com o meu computador. Olha que loucura, isso que você observou é a mais pura verdade. Eu vivia com um garoto que eu nunca vi pessoalmente na minha vida, eu não conheci o rapaz. Ele, sei lá, era um menino, né? Mas eu ficava conversando com ele e enfiando as minhas respostas, as minhas falas, nos intervalos. Só que eu fazia isso olhando para ele, quando eu treinava. Mas no espetáculo, ele aparecia num telão atrás de mim e eu fazia para frente. Então, era um sofrimento fazer aquilo. Hoje seria a coisa mais fácil, porque está todo mundo vivendo essa realidade, né? Sim. E ela é uma peça que fala sobre terrorismo, sobre os atentados terroristas. Olha o que o mundo está passando hoje. Então, o Felipe é realmente uma pessoa que se embrenhou no teatro dele, é uma pessoa que hoje melhor consegue falar sobre o teatro dele e fazer o teatro dele, porque ele se tornou, inclusive, amigo do autor. Pena também que a peça do Felipe também ficou muito pouco tempo em cartaz, porque logo veio essa coisa toda, né? Sim, sim. Os grandes problemas da pandemia e desse momento que a gente está vivendo, vários projetos, né, parados. Uhum. Se a gente pega a tua biografia, a gente corre o risco, talvez, de falar de um espetáculo que teve um sucesso maior, ou que você contracenou com esse ou com aquele. Você teve aí recente nas últimas direções do Jô, você teve no último espetáculo que o Jô atuou, né, que foi a noite de 16 de janeiro. Se eu não me engano, a Érica também, que passou por aqui, ou está aqui, a Montanheiro. Ela estava, eu não assisti a noite de 16 de janeiro, mas vi a Érica fazendo a peça com o Cássio Escapim, com o Pedro Paulo Rangel. O Cássio também fazia 16 de janeiro. O Cássio também fazia. O Cássio fazia, mas o Freud, o Salvador Dalí... Histeria, Histeria, incrível. Mas tem sempre, talvez, nenhum desses trabalhos tenha sido o que foi mais importante para o ator e para o diretor. Principalmente para o diretor, nesse momento. Você falou com muito entusiasmo de Incêndios e da montagem com a galera aí, que não aconteceu. Tá para acontecer, tá para acontecer. Qual de todos esses trabalhos, dessa biografia linda, que te toca de uma forma mais especial? Como ator ou como diretor, Pedro? Ambos. Ambos. Tem aqueles do coração, né? Tem aqueles... Todos são do coração. Eu acho que eu tive sempre a felicidade de vamos dizer assim, esgarçar meu repertório como intérprete. No começo, um
uma chance ali, um perigo que eu talvez corresse de ficar um pouco dentro dessa classificação do Romeu, do herói Romeu. Até hoje as pessoas falam, você é o Romeu do Antunes, você é o Romeu do Antunes. Essa coisa bom moço, entendeu? Eu consegui, eu acho que escapar disso e fazer personagens de várias matizes, de vários temperamentos, sabe? Eu me pus à prova ali, fiz o Alex, que é uma coisa que vai no oposto, lá no Laranja Mecânica. Eu diria, assim, o Romeu e Julieta, por motivos óbvios, eu tenho um carinho especial também por essa produção que eu citei há pouco tempo também, que foi uma peça que foi muito feliz e que foi feita com pouquíssimos recursos e conseguiu ficar 2 anos em cartaz, que foi Pobre e Super-Homem, uma peça com temas contemporâneos de um autor canadense incrível chamado Brad Fraser, o solo mediano, e uma peça que eu fiz mais recentemente, que foi Edmond, que foi uma peça que foi dirigida pela Ariela Goldman, de um autor americano chamado David Mamet, uma peça que conta uma história de um homem que vai ao fundo do poço dos seus demônios e que mostra ali uma personalidade violenta quando é tirado da gaiola, da proteção do seu condomínio e da sua vida burguesa. E essa era uma peça muito sofrida de fazer, muito violenta, muito dolorida, mas que, sabe, que vai lá e esgarça minhas possibilidades esgarçou minhas possibilidades de intérprete. As que eu fiz com o Jô, assim, é muito difícil assim, elencar. Eu, como diretor, eu acho que essa que fez a transição para a minha vida como diretor, vamos dizer assim, um pouco mais profissional, que foi o Assim É Se Lhe Parece, do Pirandello, que foi uma peça que inclusive também deu o prêmio Shell para o Rubens Caribé, naquele ano de 2014, que foi a que me colocou o pé na direção. Essa peça é uma peça genial do Pirandello, é uma peça inteligentíssima, é uma peça que fala sobre a verdade, e gosto muito dela, adoro Baixa Terapia, não parava de assistir. E gosto muito também de uma peça que eu fiz lá no Espaço Viga, chamada Playground, uma peça para 2 atores, um casal de atores, também de um americano, chamado Rajiv Joseph, que fala sobre a relação de 2 amigos codependentes, um rapaz e uma garota durante 30 anos. Eu acho que todas essas peças, de alguma maneira, eu consigo arrancar delas algo em que eu possa falar um pouco de mim, eu possa me estudar, me trabalhar, me revisitar e me transformar depois que eu montei, que eu dirigi, enfim, ou atuei. Então, é muita coisa assim para dar um nome específico. Então vamos para a pergunta. Você sabe que aqui tem uma pergunta patenteada com o nome do Cláudio Fontana, né? A pergunta Cláudio Fontana. Vamos embora. A pergunta Cláudio Fontana é: Marco Antônio Pânio, live é teatro? Live não é teatro. Live é uma tentativa dos atores de teatro exercerem o seu ofício de alguma maneira mais aproximado com o que seria fazer teatro, para eles não enlouquecerem. Eu acho que se as pessoas não estivessem fazendo os espetáculos, eu mesmo estou dirigindo um espetáculo que vai ser apresentado na forma ali de plataforma, pelo Simpla em breve. Estou dirigindo um Dario Fó, um dos solos, um dos textos do Brincando em Cima daquilo. A peça se chama Uma Mulher Só, com a Marta Meola, uma grande atriz com quem eu fiz Edmond, e que eu dirigi também agora no Jardim de Inverno, e também no Assim É Se Lhe Parece, e fala sobre uma mulher que está confinada, não pela pandemia, e sim pelo marido que a tranca. É uma visão do Dario Fó extremamente cômica e trágica ao mesmo tempo, ou seja, tragicômica, sobre uma situação que tantas mulheres passam hoje em dia, que é o abuso vindo dos próprios maridos. Ela tá para estrear.
Mas eu posso dizer que ela vai estrear, ela vai ser mostrada ao vivo numa plataforma onde as pessoas vão assistir. Eu acho que ela é um arremedo, ela é uma gambiarra, ela é uma aproximação, enquanto o teatro não volta. Porque senão a gente fica louco. Porque a gente, não adianta, e o Cláudio sabe disso, Cláudio, você sabe disso, o bicho morde, e não conseguir fazer, de alguma maneira. Porque se a gente não está fazendo uma peça dirigindo ou atuando, a gente está indo lá limpando um camarim, a gente está indo lá operando um som, a gente quer estar no O teatro. ambiente, os companheiros. E a gente quer estar diante do espectador. Isso é o que nos retroalimenta. E a gente não pode mais fazer isso. Então é uma tentativa. Mas, respondendo curto e grosso ao Claudinho, não é teatro. Eu acho que não é. Não é. Marco, é um quase. Tem muita gente no nosso país ainda que nunca foi ao teatro. Que absurdo, né? Um homem ou uma mulher, um garoto ou uma garota que nunca foi ao teatro, perguntasse para você, Marco Antônio Pâmio, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Em primeiro lugar, porque você vai melhorar como pessoa. O teatro vai te melhorar. Ele vai te melhorar, ele vai te fazer alguma coisa acontecer contigo naquela experiência que você tiver ao ir ao teatro, onde, ao acender a luz no final do espetáculo, você não é a mesma pessoa que você era quando começou. E isso não tem nada de vamos dizer assim, mítico. É uma experiência transformadora. Se você brigou com o teu namorado, você entra no teatro, você vê uma peça onde você respira de novo, porque você saiu daquela realidade por algumas horas da tua vida. Você viu alguma coisa que, se você prestar atenção, falou sobre você, sobre alguém que você conhece. Você teve a oportunidade de refletir sobre a sua própria condição, a sua própria natureza. Você participou de um encontro coletivo. As pessoas hoje fogem dos encontros coletivos. As pessoas estão, e agora mais ainda, presas nas suas bolhas. Foi dada a você, caro espectador jovem que nunca foi ao teatro, ou cara espectadora, a experiência de sair da tua bolha e entender um pouco mais sobre você mesmo. Que é a experiência mais engrandecedora do que essa? Então, vá e entenda o que é. Eu sou professor, te falei até hoje, e às vezes convivo com pessoas que, assim, até começarem a fazer aula de teatro, nunca foram ao teatro. E depois, tendo assistido aos espetáculos, assim, eu acho que os mais adequados para começar, elas querem continuar. Então, é um preconceito barato. Eu acho que é um preconceito barato, isso de que teatro, eu não vou gostar, teatro é chato, de que é isso, de que aquilo. É preconceito. Eu tenho a experiência, porque eu lido com alunos, que essas pessoas elas querem ir de novo. Porque ali acontece alguma coisa que você não explica. É alguma coisa num outro nível e que é promovido por esse encontro. Isso ninguém substitui. Até hoje não se encontrou. Foi uma honra participar e comemorar Já? o dia. Foi uma honra comemorar o dia do ator, o dia do Eu adorei. de teatro, ao lado de um dos atores e diretores e professores mais importantes da nossa atualidade. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Parabéns pelo canal, parabéns pelos teus encontros. Você é um daqueles que, assim, lembram pra gente que isso que a gente faz ainda não morreu, porque a gente consegue ali resgatar do fundo de uma lembrança, de uma recordação, daquilo que está só gravado dentro da gente, porque o teatro tem isso, né? Ele é absolutamente efêmero, mas é através de ações como essa, de encontros como este, que a gente se lembra que a gente está vivo e que a gente vai sair dessa, se Deus quiser.
Com certeza. E se Deus quiser, para o encontro presencial, onde vamos poder falar Com mais certeza. de teatro, né? Com certeza. E muito obrigado, muito boa sorte. E adorei estar aqui com Que você. bom. Logo a gente se encontra, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Olha só, Neme Noe e Marco Antônio Pâmio no Dia do Ator, Dia do Profissional de Teatro. Que luxo. Obrigado. Beijo. Tchau, Pedro. Muito obrigado. Tchau, Claudinho.